Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Talvez, e aí me diz o que você acha, a felicidade ou ter uma vida feliz não necessariamente é a ausência de alguma dificuldade ou de algum sofrimento. A felicidade, ele, né, para o estoicismo, nesse caso, ele tem uma visão de uma vida virtuosa. Porque quanto mais eu desenvolvo essa musculatura, essa virtude, quanto mais eu ajo de forma sábia, corajosa, justa, moderada, né, e aí envolve essas práticas, né, da dicotomia do controle, focar no meu controle, mas eu já mapeei, eu não lembro agora quantas são, mas são dezenas, né, se não me engano, é em torno de 50 práticas só no estoicismo. Assim, a dicotomia é uma delas. Né? Então tem uma série de outras. Por exemplo, tem exercícios de perspectiva. Né? O Memento Mori, acho que é o mais conhecido de todos eles, né? Que é lembrar que eu sou um ser humano mortal e que eu posso morrer. E aí por isso que eu digo que todas elas andam juntas. Que se você... Eu já vi várias pessoas, né, tatuando, colocando no Instagram, Memento Mori, etc. Só que só tendo a visão limitada do Memento Mori. Então assim, lembre-se que você vai morrer. Aí o que as pessoas vai? Então, cara, só se vive uma vez, né? Vamos aproveitar a vida, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, cara, agora é loucura. Vamos pra festa, vamos pra praia, né? O dinheiro que eu vou pegar eu já vou gastar, enfim, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, isso é uma forma irresponsável e não virtuosa, né, de entender esse conhecimento. Ele é um conhecimento que ele ajuda a conduzir a minha vida. Né? Você concorda comigo? Eu mudo a minha forma de agir. Quando eu trago ele junto com as virtudes, qual que é a minha perspectiva? Né? Primeiro, né, eu sou um ser humano mortal, né? Minha passagem aqui pela vida ela é passageira. E por isso, ainda mais por isso, eu preciso agir de uma forma virtuosa. Né? Porque eu vou ter esse caminho para eu conseguir justamente servir ao mundo aquilo que é da minha natureza. Né? Viver de acordo com a natureza, inclusive, é um dos pontos centrais lá do estoicismo também. Assim como a macieira, por exemplo, dá as maçãs, né, ou a videira dá as uvas, o que eu sirvo ao mundo? Né? Você não vê uma macieira falando, não, acho que esse ano eu vou tirar um sabático, não vou produzir maçãs e se virem. Né? Eu digo que o ser humano ele é o único que ele consegue fugir da sua própria natureza. Mas será que às vezes ele não foge para tentar encontrar mesmo o que é essa natureza? Acho que várias pessoas não sabem, né? Não tem esse entendimento do o que eu vim servir no mundo. O que eu posso servir? Né? As pessoas... Todo mundo tem um papel. Muitas pessoas não sabem qual é. E esse é um processo que, mesmo que você não saiba, acho que tem um processo aí interessante de autoconhecimento, né? Para mim está muito ligado à sabedoria, assim, você buscar se conhecer, porque daí você vai conseguir se conduzir melhor. Para mim isso fez toda a diferença, entender, cara, o que eu faço realmente bem, né? O que eu não faço assim bem, porque daí eu vou precisar de outras pessoas que a natureza delas tem a ver com isso. Então essa busca de autoconhecimento, ela para mim ela é muito relevante, tá? E além disso, eu vejo que é muito mais difícil você desenvolver essas virtudes sendo pagador de boleto. É muito, né, se eu estivesse lá no topo da montanha, meditando, enfim, acho que eu vou desenvolver algum nível, né, de conhecimento. Agora, estando aqui na vida diária, né, trabalhando, tendo família, as dificuldades que se apresentam e, em cima disso, eu desenvolver virtudes, ele é mais desafiador. Porém, se eu não fizer isso, eu somente vou sofrer com as situações que se apresentam na minha vida. Então, que as pessoas falam, pô, mas eu estou sem tempo para, sei lá, praticar, enfim, ou para estudar. Cara, o tempo que você está gastando
com o que gera de você não ter esse conhecimento, ele é muito maior do que talvez essa 1 hora, meia hora que tu pare por dia para desenvolver. Então, para fazer um diário, para ler meditações, enfim. Cara, pega uma página, leia, tenta praticar aquilo. Né? Faz esse... Se você não acredita, né? Faz um experimento. Tenta viver daquela forma, ver como é que isso se assenta para ti. Né? E eu, ao longo desses anos, eu percebi que tem algumas pessoas que têm um sistema operacional mais preparado para as práticas do que outras. Então, por exemplo, pessoas que já são naturalmente mais cognitivas, que são mais pautadas na razão, elas fatalmente vão ter talvez um pouco mais de facilidade com o estoicismo, porque ele, né, tem a razão como centro. Né? Aquela pessoa que ela é muito emocional, ela tende a ter mais dificuldade, talvez até por isso que ela precisa estudar mais, né? Porque é exatamente o que talvez ela não tenha, que complemente e ela consiga se conduzir melhor. Então, assim, né, em torno aí eu acho que em torno de 50 práticas, 50, 52 ou assim. Tem isso em algum lugar? Você mapeou? Tem isso para a gente buscar e ver? A gente tem alguns artigos, acho que não tem nenhum que tem todos eles, mas essa é uma boa dica para a gente criar. E tem vários artigos lá no estoicismoprático.com, onde tem eles uma série dessas práticas, mas acho que não tem um que tenha todos. Linkando para esses artigos, ia ser legal. É interessante, né? Vamos fazer isso com certeza. Então, assim, elas não andam isoladas. Tanto que na Nova Stoa a gente pega uma pauta e a gente trabalha uma por semana. Então, no início a gente pegava as práticas diretamente. Então, assim, vamos falar sobre ataraxia. Né? Vamos falar sobre prosoche, prohaires, esses termos aí complicados. Vamos entender eles. E depois a gente começou a criar pautas voltadas à aplicação na vida. Então, assim, como lidar com pessoas difíceis no trabalho. Então, vamos entender o que do estoicismo a gente consegue aplicar dentro desse contexto. E, para mim, um insight que foi bem interessante, por exemplo, nessa pauta, foi que talvez eu seja a pessoa difícil para alguém. Talvez ela me considere, por algum motivo, uma pessoa difícil por N motivos. Então, isso é interessante, né? Eu considerar que, geralmente, aquela pessoa que a gente tem menos afinidade, geralmente ela representa alguma coisa em mim. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito racional, ela encontra com uma pessoa muito emocional. Elas tendem a talvez a ter menos afinidade porque o modus operandi dos pensamentos, eles talvez sejam conflitantes. E talvez, tenha um conflito, até talvez confrontos, eventualmente, entre essas duas pessoas. Só que talvez essas visões, se você não vê aquilo como complementar, primeiro que você perde nesse processo, né? Segundo que talvez essa pessoa ela é a tua melhor professora. Ela é a tua melhor professora, porque é exatamente talvez o que falta em ti é o que essa pessoa mais tem. E aí você pode aprender com ela. E eu para mim, assim, toda pessoa e todo local, todo ambiente que eu tô, para mim vira meu mestre, assim, meu professor. Em algum momento eu sempre posso aprender de alguma forma. Cara, pode ser com uma criança, pode ser com um idoso, pode ser com, cara, qualquer pessoa, um mendigo, um professor de Harvard. Cara, qualquer pessoa eu posso aprender algo. Né? Eu sempre posso aprender algo. Eu posso observar as coisas e aprender. Né? Na filosofia se tem a questão de a própria observação da natureza. Então, tem uma frase que é atribuída a Diógenes, que ele fala que as pessoas, em geral, elas vão absorver conhecimento, né, talvez pelos livros, né, por escritos, enfim, com outras pessoas. E o sábio, ele busca a sabedoria na própria natureza. E se a gente for pensar isso, é bastante interessante, né? Assim como eu falei, as macieiras, elas dão a maçã, né? A videira, ela dá a uva, né? As abelhas, elas produzem o mel. Todos, se a gente for observar, todos os seres, eles têm uma contribuição com o mundo. Né? Então, qual que é a minha contribuição? Né? Isso é um reflexo. Caramba, muito bom. Observando a própria natureza.
ou mesmo o nosso processo de desenvolvimento. Uma árvore, ela não se cria como uma árvore diretamente. Ela primeiro é uma semente, né? Ela germina, ela vira, né, uma pequena ramificação e vai crescendo até talvez virar uma árvore grande. Mas o ser humano é assim também. Né? Se a gente for começar qualquer habilidade hoje do zero, a gente nunca vai começar lá na máxima potência. A gente tem que sempre começar sabendo que, cara, vai dar um monte de errado. A gente nunca vai sair na melhor versão de cara. Então a gente vai sempre buscar iterar, sempre buscar qual que é a nossa próxima versão. Qual que é a nossa próxima versão? Eu faço exercício. Qual que é a Ivan 2.0? Qual que é a Ivan 3.0? O que ele tem? Né? Porque isso me dá um norte do que eu preciso desenvolver. Eu tenho isso mapeado assim, de forma bem clara, com ações que eu vou fazer para desenvolver isso. E são coisas que para mim não são coisas que me vêm naturalmente. Então eu preciso exercitar elas para que em algum momento elas se tornem parte do meu hábito, se tornem parte do que eu faço. Cara, muito interessante isso. Muito legal, cara.